Boa tarde a todos. Estamos encerrando a nossa semana taoísta. Eu sinto já saudade, porque falar do Tao é uma coisa maravilhosa, essa filosofia tão simples, ao mesmo tempo tão profunda, que a gente consegue aplicá-la diretamente no nosso dia a dia e conseguimos mudar a nossa interpretação e, consequentemente, nosso comportamento. Mas hoje eu quero encerrar essa semana contando algumas curiosidades, né, da filosofia e terminar com um poema lindo do Tao Te Ching, que expressa, que condensa muito bem o que é o taoísmo. Então vamos lá. Primeira coisa, já me perguntaram, né, vou responder agora, qual é a formação do nome taoísmo? O taoísmo ele é formado de dois ideogramas, o Tao e o Dao. O Tao é o caminho, né? O caminho da virtude, é o caminho, a origem até o absoluto. O Jiao é ensinamento, ou seja, taoísmo, ensinamento do caminho, onde você aprende tudo, desde o início, como começou tudo e como isso, onde é que isso vai dar, que é o absoluto, é a imortalidade, né? Então isso é o taoísmo. Lao Tzu, que é aquele sábio, né, que condensou, que escreveu o principal livro da filosofia taoísta, o Tao Te Ching, o nascimento dele é envolto de muitas lendas, muitas narrativas, mas todas elas têm um ponto em comum, que ele já nasceu velho. Então, por isso ele ganhou a alcunha, né? Lao Tzu, quando eu falo Lao Tzu, Lao Tse, que é mais conhecido, né? Então, ele ganhou a alcunha de mestre do princípio e do fim. E por que princípio e do fim? Porque ele nasceu, ele era filho, e ele já nasceu velho, então princípio e fim. Uma outra curiosidade aqui, Tao Te Ching, Bíblia e a Bhagavad Gita é um dos principais livros da filosofia hinduísta. Esses três livros, eles são os livros mais traduzidos no mundo inteiro até hoje. Tao Te Ching, Bíblia e Bhagavad Gita. São os três livros que mais foram traduzidos até hoje em todo o mundo. Olha que legal isso aí, que interessante. Bom, o taoísmo, a filosofia toda você consegue estudar em três livros, que são os três livros principais dessa filosofia. Os estudantes de taoísmo, eles estudam esses três livros. E esses três livros formam a árvore taoísta, aonde a raiz é o I Ching, o livro das mutações que eu falei com vocês no início dessa semana. O tronco dessa árvore é o Tao Te Ching, que é o principal livro, né, da filosofia taoísta, escrito por Lao Tzu ou Lao Tse. E as folhas dessa árvore é o livro Nan Huan Xin, que é o livro da Flor do Sul. É um livro lindo. Então esses três livros eles condensam a filosofia taoísta para quem quer saber, quem quer se aprofundar depois nessa filosofia. Taoísmo. O principal do taoísmo é o quê? É o fluxo. Eu falei muito essa semana sobre fluxo. Porque para o Tao o que importa é você estar no fluxo, porque o universo é fluxo, a natureza é fluxo, existe um ritmo, existe um fluxo para o universo existir, e tudo que pertence ao universo, para estar bem, tem que estar nesse fluxo. Por isso que o Tao fala muito do fluxo. E o fluxo é o hoje, não é o passado nem é o futuro. Não tem como existir fluxo no passado, já passou. E não tem como existir fluxo no futuro, porque ainda não chegou. E isso define que o taoísmo é movimento, é transformação, é inconstância, caminho da origem até o absoluto e principia de novo. Então é cíclico, é o Taijitu que eu falei sobre vocês, esse símbolo, tá? É o encontro dos opostos. Por quê? Porque estamos em constante transformação. As transformações são o quê? Você sai de um ponto para outro. Os opostos são complementares. Então vamos trazer para a nossa realidade. Você está triste, ok. Você ficar na tristeza, saiu do fluxo. Você está feliz, ok. Você quer se agarrar nessa alegria, não quer perdê-la, você saiu do fluxo. Fluxo não é você deixar de sentir nada. Fluxo é você não se apegar a qualquer coisa. O fluxo é o desapego.
Mas o desapego não é também você ser uma pessoa fria, que não sente nada, indiferente. Não é isso, pelo contrário. É você estar muito presente em tudo. Se você recebeu uma notícia muito ruim, chore. Se te deu vontade de chorar, chore. Se acabe de chorar. Mas não fique preso a essa tristeza. Tinha que acontecer. Siga o fluxo. Se você teve uma notícia que te trouxe muita alegria, se agarre nessa alegria e comemore muito. Mas não tente segurar essa alegria a todo custo, porque você vai sofrer. Tudo que se apega gera sofrimento, tanto para o bom quanto para o ruim. Então o apego no tal não pode existir. O tal preza o desapego. Você está no fluxo, vamos colocar, você está numa estrada, é aquele fluxo de carros. Se você para no acostamento, você perdeu o fluxo. Se você está no rio, descendo o rio, e se agarra numa árvore, você desceu o fluxo. Tudo isso é apego. Quando você se apega a qualquer coisa, por menor que seja, você saiu do fluxo. E aquilo é mais difícil de conseguir e também vai te trazer sofrimento. Tudo que você se apegar vai te trazer sofrimento. Se apegar à riqueza vai te trazer sofrimento. Se apegar ao namorado, à namorada, ao marido, à esposa, aos filhos, vai te trazer sofrimento. Não se apegue. Nada é nosso. Tudo está fluindo. Hoje temos, amanhã podemos não ter. Você ganhou na loteria uma bolada. Você se apega a esse dinheiro, você pode perder ele amanhã e você vai sofrer muito. Se você não se apega, você aproveita as benesses do dinheiro. Mas se acontecer alguma coisa e você perder esse dinheiro, você não sofre, porque você sabe que ele não é seu. Está tudo num fluxo. E você vai trabalhar para ganhar novamente. Então você não pode se agarrar. Você tem que deixar fluir. E essa é a grande beleza do tal. E é o grande ensinamento do tal que eu quero que vocês trabalhem. Tá? Tanto é que o tal fala, você não pode estar sempre cheio. Você tem que se esvaziar, porque você tem que estar no fluxo. Você enche, se esvazia para poder encher de novo. Você está muito triste, você tem que esvaziar essa tristeza para poder se encher de alegria. Que também depois vai se esvaziar para te encher de frustração, que vai se esvaziar para te encher de desejos, que vai se esvaziar para te encher de culpas. Mas você está sempre no fluxo e a sua vida anda para frente, certo? Então, pessoal, é isso. Eu quero terminar essa filosofia recitando para vocês o poema número 9 do Tao Te Ching, que é lindo e condensa muito bem toda essa filosofia, como eu falei. Vamos ao poema. O que é mantido cheio não permanece até o fim. Lembra que eu falei sobre isso? Acabei de falar, inclusive, né? Você tem que se esvaziar para preencher. Então nada consegue se manter, porque para o tal tudo está em transformação. Então nada se mantém. Se você tenta manter, você vai sofrer. O que é intencionalmente polido não é um tesouro eterno. Não adianta você polir, você querer cuidar, porque aquilo não é seu. Aquilo vai terminar, aquilo vai acabar, porque nós estamos em mutação, em transformação. Uma sala cheia de ouro e jade é difícil de ser guardada. Não tente guardar bens, não tente acumular, não tente ter muito. Isso cria apego, acabei de falar com vocês. E tudo que você tem, quanto mais você tem, mais tensão te causa, porque você tem mais preocupação para manter. Então não se apegue a querer muito. Uma sala cheia de ouro e jade é difícil de ser guardada, porque é difícil você guardar tudo isso, você não consegue. Então, na verdade, você acaba guardando aquilo ali na pressão e você é infeliz com tudo aquilo. Riqueza e nobreza, somados à arrogância, trazem para si a própria culpa. Riqueza e nobreza, isso vai te trazer culpa. Se você for arrogante por conta dessas duas coisas. Pense bem nisso.
Lembra, a arrogância, você vai estar fora do fluxo. Concluir o nome, terminar a obra, retirar o corpo. Este é o caminho do céu. Este é o caminho do tal. Concluir o nome. Quem é você? Antes de você partir, quem é você? O que você deixou de seu nome? Quando alguém falar o Jorge, vão falar o que do Jorge? Quem é o Jorge? Quem foi o Jorge? Concluir o nome. Terminar a obra. Qual é o legado que você vai deixar quando você partir? Retirar o corpo. Hora de ir. Maravilhoso, não é? Esse é o tal. Bom final de semana a todos vocês.